Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Amados irmãos, nessa noite, com muita honra e alegria, nós queremos saudar a todos os nossos irmãos e amigos nessa noite, com a gloriosa paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mesma paz que excede a todo entendimento possa estar cada dia vinculada em nossos corações, não somente hoje, mas até o retorno de Jesus, que muito em breve vai voltar para buscar a sua igreja e levar ao céu de glória. Quero vos convidar para que você possa procurar nessa noite o texto bíblico da palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 15, e o versículo de número 11 em diante. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante. Enquanto você está procurando o texto bíblico da palavra de Deus, nós queremos expressar nessa noite a nossa alegria, a nossa satisfação em estar aqui nessa noite com os nossos irmãos aqui da congregação do Japãozinho e os nossos irmãos do campo em Lagoa da Cruz, como toda a comunidade aqui do Japãozinho. Nós, pela graça de Deus, passamos 3 anos aqui nesta igreja, servindo a Deus e ao nosso Senhor, juntamente com nossos irmãos, e pela graça de Deus nós temos um carinho muito grande, nós levamos em nosso coração a cada irmão aqui da nossa igreja, como também os irmãos de todo o campo em Lagoa da Cruz, como os irmãos aqui da comunidade do povoado Japãozinho. Nós sempre estamos lembrando dos irmãos em nossas orações, orando e pedindo que Deus abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Quero saudar também a pessoa do nosso pastor Kleber, não está aqui nessa noite, teve de ir em um compromisso, mas alguém muito que nós temos uma forte admiração e carinho, é o nosso amigo, é o nosso pai no ministério, e não somente no ministério, meu pai, mas falo isso com muita honra, já disse para ele, e já disse em lugares, em outros eventos, que ele é o meu pai, tanto no ministério como também tenho uma forte admiração nele, como também considero ele como meu pai. Foi uma pessoa que nós moramos juntos, morei na casa dele e tivemos assim um laço de amizade, como temos até hoje um laço de amizade muito grande entre nós dois. Também saudar o pastor Cleitáfnis também, quando eu cheguei aqui, ele já estava há alguns meses e nós somos também amigos, graças a Deus, se demos muito bem, e quero saudar também a ele, missionário Osiel, a qual é o servo de Deus, que Deus levantou, que Deus ungiu, que Deus selecionou e que Deus trouxe pela sua graça para estar aqui com os irmãos, dando continuidade à obra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a ele, a sua família e o seu ministério. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Versículo 18 para terminar. Então me porei no caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Amados irmãos e pessoas amigas, nesta noite
nós queremos ministrarmos a palavra de Deus, uma reflexão da palavra do Senhor, nessa noite, subordinada ao tema de volta ao lar paterno. De volta ao lar paterno. Queridos, esse texto bíblico que nós lemos nessa noite vai nos falar de um cenário a qual Jesus estava e alguns publicanos e pecadores, eles foram até o encontro de Jesus para ouvir a mensagem que Jesus estava pregando. Assim como vocês vieram nessa noite adorar o nome do Senhor e também prestar o seu serviço de culto a Deus em via pública, mas também ouvir a palavra do Senhor. Esses homens, eles foram até o encontro de Jesus para ouvir a mensagem que Jesus pregava, e sabemos muito bem que Jesus foi o mais excelente de todos os pregadores que andou nessa terra. Porém, a mensagem que Jesus pregava, ela consistia em 4 coisas. Primeiro, Jesus falava sobre o cumprimento do tempo. Segundo, Jesus sempre pregava sobre a proximidade do reino de Deus. Terceiro, a mensagem de Jesus consistia em arrependimento. E quarto, Jesus pregava sobre a crença, a qual as pessoas deveriam crer no Evangelho. E amados irmãos, e nesse cenário, Jesus pregando, Jesus falando, os fariseus que estavam ali também, os saduceus, estavam observando aquela mensagem e todo o procedimento de Jesus, e começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a dizer: quem é esse que recebe pecadores em sua casa, se senta e come com eles? Então, amados irmãos e amigos, Jesus vendo aqueles homens murmurar, Jesus vendo aqueles homens reclamar, Jesus vai propor aqui nesse texto, nesse capítulo de número 15, três parábolas, amados irmãos. A primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda, a dracma perdida. E a terceira, o filho que se perdeu, que é chamado de filho pródigo. E nós podemos observar que nessa parábola do pródigo que nós lemos nessa noite, ela é dividida em 3 partes: o rapaz dentro de casa, o rapaz longe de casa e o rapaz que retornou ao lar paterno. Essa parábola também, amigo ouvinte da palavra de Deus, é uma parábola figurativa, porque primeiro, o filho representa aquele que está longe de Deus e necessita voltar-se à comunhão, voltar-se à casa do Pai. O Pai aqui representa Deus, que é aquele Pai bondoso, paciente, que espera, que dá tempo, que dá chance, que dá oportunidade às pessoas que estão longe da sua casa, que deixaram o seu amor, que deixaram a sua graça. E a terceira parte também dessa parábola figurativa é o filho mais velho, que simboliza os fariseus, os saduceus, que estavam ali, amados irmãos, somente para murmurar e observar e ver também alguma falha, algum erro na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltando para o texto, para esta parábola, nós vamos ver o rapaz, o pródigo, dentro de casa. A Bíblia, amados irmãos, não vai falar qual era o estilo de vida que esse rapaz vivia na casa do seu pai. A Bíblia não vai dizer que ele era obediente, a Bíblia não vai dizer que ele era rebelde. Não, a Bíblia não vai dar muita informação sobre essas coisas, sobre o estilo de vida que aquele rapaz vivia dentro de casa. A Bíblia também não vai dizer como foi a sua criação, como foi a forma que aquele jovem foi ensinada. A Bíblia não vai relatar o
nome daquele rapaz, a Bíblia não vai relatar o nome do seu pai, a Bíblia não vai relatar o nome do seu irmão, mas vai relatar o seu mau procedimento, quando ele foi até a presença do seu pai pedir parte da herança que pertencia a ele, de acordo com a lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo de número 21 e o versículo de número 17, vai falar sobre essa questão da herança para o mais novo, para o primogênito, e frequentemente tudo acontecia, a questão da repartição da herança após o pai morrer. Mas o que nós vamos ver de estranho aqui é que o pai não morreu, e o texto vai dizer que mesmo assim esse jovem foi à presença do seu pai pedir parte da herança que lhe pertencia. Com isso, amados irmãos, nós podemos observar a atitude desse jovem, a ação desse jovem, que não foi muito louvável, que não foi muito que nós podemos aplaudir a sua atitude, porque as atitudes desse jovem vai falar de alguém que não tem respeito pelo seu pai, porque o seu pai ainda estava vivo e ele foi até o encontro do seu pai pedir parte da herança. Segundo a Bíblia, nós podemos observar na atitude desse jovem, que esse jovem foi egoísta, porque o pai ainda não tinha morrido e ele foi ao seu encontro atrás de bens materiais. Terceiro, nós podemos observar a atitude e a ação daquele jovem, que é uma ação de insatisfação, porque aquele jovem tinha tudo à sua disposição e mesmo assim ele na verdade não dava valor no que ele tinha e fez aquele pedido ao seu pai. Em quarto lugar, a atitude errada que aquele jovem possuía, porque ele era individual ou individualidade, porque nós podemos observar que ele foi logo lá, ele não queria ter a herança junto com o seu irmão, ele queria logo a parte que pertencia a ele. E vale nós observar aqui nesse texto bíblico que esse jovem era um jovem privilegiado, porque aqui nós podemos observar que o seu pai era alguém que possuía posses, possuía dinheiro, com certeza um poder aquisitivo maior. Com isso, aquele jovem tinha muitos privilégios, porque aquele jovem, a Bíblia vai dizer que ele tinha comida, a Bíblia vai dizer que ele tinha veste, com certeza tinha amor. O seu pai tinha muito dinheiro, ele tinha conforto, tinha carinho do seu pai, da sua família. Aquele jovem tinha herança, porque ele era dono também de tudo o que seu pai possuía, e além de tudo, aquele jovem provava de autoridade dentro da casa do seu pai. Mas isso não foi suficiente para segurar ele na casa do seu pai, isso não foi suficiente para deixar ele como um servo do seu pai em sua casa. Então aqui nós vamos agora observar a segunda parte dessa parábola, porque agora nós vamos observar esse jovem distante da casa do pai. O versículo de número 13 vai falar assim: poucos dias depois, o mais moço, ajuntando tudo, depois que ele pediu a herança para o seu pai, e o seu pai bondosamente repartiu a herança com ele, a Bíblia vai dizer que ele foi para um país bem distante, e ali ele gastou, despedaçou os bens, vivendo de uma forma dissolutamente, vivendo de uma forma sem regra, de uma forma ostentiva, de uma forma sem lei. É isso que nós vamos observar. Pois após esse jovem tomar posse de todos os seus bens, ele passou a viver longe da casa do seu pai. A Bíblia vai dizer que ele partiu para um lugar distante. Essa palavra distante significa um lugar remoto, um lugar demorado. É isso que significa esse nome distante. O contexto histórico vai dizer que naquela época havia uma cidade por nome de Antioquia de Roma, aonde todo jovem tinha vontade, colocava esse desejo no seu
coração de ir para Antioquia e ali viver uma vida de alegria, uma vida de ostentação, uma vida sem princípio, uma vida, como diz o texto, dissolutamente esbanjando, sem disciplina, sem ordem, sem estar debaixo da autoridade do seu pai. E com certeza esse jovem partiu para essa terra, esse jovem partiu para esse estilo de vida. Santo Agostinho disse que esta terra distante significa o esquecimento de Deus. Quando esse jovem sai da casa do seu pai e vai para essa terra distante, ele vai para uma terra aonde ele é esquecido de todos, aonde ele vai viver uma vida sem ordem, aonde ele vai viver uma vida qualquer, mas ele não está observando que ele vai para essa terra aonde há o esquecimento de Deus, aonde ele vai viver dessa forma e ele vai ficar de uma maneira vulnerável nas mãos, como uma presa a Satanás. Ao chegar nessa terra do esquecimento, ao chegar nessa terra distante que esse jovem foi viver, a Bíblia vai dizer que ele gastou tudo. Essa palavra, amados irmãos, é o mesmo que você pegar semente com as suas mãos e você pegar essa semente, jogar para o ar e você não ter mais condição de segurar nenhuma, e você não ter mais condição de agarrar nenhuma. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele estava com dinheiro, ele estava com posse, ele estava com fama, ele estava com muitos bens, mas sabe o que ele fez? Ele gastou, ele jogou para o ar, ele jogou tudo fora. Ele não soube investir, ele não soube administrar, ele não soube liderar aquilo que ele tinha. O que ele não pensava e que ele não imaginava era que naquela região viria uma grande crise financeira, viria uma grande fome, e ele começou a gastar tudo, vivendo sem ordem, vivendo sem lei. Ele não, amados irmãos e amigos, se preveniu, ele não fez uma poupança, ele não pensou duas vezes em gastar tudo o que ele tinha, jogou fora e perdeu tudo. E sabe de uma coisa, amados irmãos, não tem como viver desta forma. O homem não pode viver em uma terra do esquecimento, em uma terra sem lei, sem disciplina. Sabe por quê? Porque depois da morte ele vai prestar conta de tudo aquilo que ele fez. Aquele jovem estava vivendo aquela vida sem princípio. Ele trocou a casa do seu pai, ele trocou o conforto da casa do seu pai para viver desta forma. Quantas pessoas trocaram o conforto da casa de Deus? Quantas pessoas trocaram o conforto dos braços do pai? Quantas pessoas estavam no nosso meio e se distanciaram, se desviaram, foram para o mundo viver uma forma dissolutamente de uma terra distante do esquecimento de Deus. Mas você, meu amigo, talvez você está nessa condição nessa noite, mas Deus ainda está esperando por você, para que você volte à casa do Pai e receba novamente o perdão que o Pai quer te dar nessa noite. Esse jovem foi para esta terra. O jovem pródigo, agora nessa terra distante, ele é vítima também, juntamente com todos que estavam ali daquela crise financeira, daquela fome que começou a assolar a todos. Naquela época começou a fazer, a padecer a todos, a sofrer necessidade. Agora esse jovem não tinha mais dinheiro, já tinha gastado tudo, já tinha perdido tudo. Com certeza até os amigos, até as pessoas que andavam com ele, porque o texto vai fazer aqui um raio-x desse jovem, a situação que ele estava passando.
a situação que ele estava vivendo, e dá-se para ver que ninguém estendeu a mão para ajudar ele, ninguém pôde ter compaixão da sua vida, quando ele começou a padecer, a passar necessidade. Esse jovem agora perdeu o poder, esse jovem agora perdeu a influência, esse jovem agora perdeu a fama, esse jovem agora perdeu os amigos, esse jovem perdeu o dinheiro, esse jovem perdeu tudo nessa situação que ele estava passando juntamente com essa crise. Ele não tinha imaginado do estado que ele iria ficar, ele não tinha imaginado na situação que ele iria estar dessa forma. Isso, amados irmãos, resultou em algumas coisas. A primeira coisa que isso resultou foi que esse jovem foi pedir emprego. A Bíblia não vai dizer que esse jovem prestava um serviço dentro da casa do seu pai. A Bíblia não vai dizer que ele tinha algum serviço nas propriedades do seu pai, mas agora, diante da necessidade, diante da crise que ele estava passando, ele resolveu agora trabalhar, ele resolveu agora pedir emprego. A segunda coisa que nós vamos observar, que esse jovem foi obrigado também a passar, foi, queridos irmãos, foi após procurar o serviço. Esse jovem, ele arranjou um emprego e ele foi apacentar porcos, queridos irmãos. O porco para os judeus era considerado um animal imundo. Logo, apacentar porcos para o judeu era uma coisa humilhante, amados irmãos. Impossível para um judeu fazer aquele tipo de trabalho, aquele tipo de serviço. Mas esse jovem foi obrigado a apacentar porcos longe da casa do seu pai. Olha como Satanás é mau. Olha o que Satanás faz com o homem, quando o homem sai da casa do Senhor, sai da presença de Deus. A terceira coisa que esse jovem foi obrigado, amados irmãos, foi desejar a comer as comidas dos porcos naquela época. Dá-se para entender que esse jovem, ele não tinha um auxílio de alimentação, ele não tinha uma alimentação muito boa, e quando ele estava ali naquele serviço, a sua situação era tão crítica, a sua situação era uma situação tão desprezível, que ele não tinha o que comer na sua casa. Com certeza ele comia de tudo, do bom e do melhor, mas agora ele está em uma situação crítica, a ponto dele desejar a comer a comida que os porcos ali estavam comendo, a ponto dele desejar se alimentar, queridos irmãos, da ação que era dada aos porcos naquela época. A situação do pródigo longe da casa do seu pai era tão crítica, amados irmãos, porque aqui nós podemos ver que ele estava em um estado de miséria, ele estava em um estado de extrema miséria, porque não tinha lá, não tinha dinheiro, não tinha comida. Esse jovem perdeu todo o privilégio, esse jovem perdeu tudo, e um estado também, amados irmãos, de profunda miséria. A segunda coisa, agora esse jovem era comparado como morto na sua casa, porque o seu pai não tinha notícia dele, não sabia onde ele estava. Quando ele saiu da casa do seu pai, ele não deixou uma carta dizendo: meu pai, eu vou para Antioquia, meu pai, eu vou para a Palestina, meu pai, eu vou para a Ásia. Ele não escreveu aonde o roteiro que ele iria passar. Ninguém sabia da vida daquele jovem, se ele estava vivo ou se ele estava morto, mas pelo texto a Bíblia vai dizer que ele estava considerado para o seu pai como alguém que estava morto, porque alguém que
está distante da graça de Deus, alguém que está distante da presença de Deus, alguém que está distante da presença de Jesus, da comunhão com Cristo, ele é considerado morto pelo pecado, a qual o pecado é a barreira que nos impede de nós termos comunhão com Jesus. O pecado é a barreira que nos impede de nós termos acesso ao trono da graça. Então, amado amigo ouvinte, não perca tempo, não fique nesse estado que esse jovem estava, de miséria e também morto para o seu pai. Além de tudo, esse jovem estava distante da casa do seu pai, esse jovem estava distante da comunhão da sua casa, estava distante da comunhão da sua família, da sua cidade, do seu país, da sua terra. Eu não sei, amigo, como você está andando nessa noite, mas talvez você está muito distante de Jesus, pelos pecados que você tenha cometido, pelas coisas que você tem feito. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que não há pecado que Deus não perdoe, que não há pecado a qual Deus não pode redimir. E nessa noite, você que está distante da casa do Pai, você pode voltar para os braços do Pai e receber o Pai novamente, para a glória do nome de Jesus. Com isso, naquela situação que ele estava passando, ele tomou uma decisão que constitui a terceira parte desse texto. O pródigo de volta para casa. O versículo de número 18 fala assim: levantai-me-ei, irei ter com meu pai, e dizei a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. Levantou-se, versículo 20, levantou-se, pois, e foi para o seu pai, e estando ele ainda longe da casa do seu pai, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, o mesmo que o aceitou. Amados irmãos, aqui nesse texto, nesses versículos bíblicos, amigos, que nós agora lemos, o estado do jovem agora voltando para a casa do seu pai, nós podemos ver algumas atitudes que ele tomou. A primeira coisa que ele tomou, a primeira atitude foi se lembrar. Lembrança. O texto vai dizer: caído em si. Caído em si. Porém disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Lembrança. Ei, meu amigo, nessa noite você tem o privilégio, a oportunidade de fazer como esse jovem, cair em si, se lembrar daquilo que Deus pode fazer na tua vida, se lembrar daquilo que Deus pode realizar na tua vida, se lembrar dos tempos bons que você passou na casa do Senhor, que você passou na presença de Deus. É hora de cair em si, é hora de se lembrar, de se lembre de tudo aquilo que o diabo tem feito em sua vida, se lembre de tudo aquilo que o diabo tenta contra a sua vida, e se lembre do projeto que Deus tem para a humanidade, que é um projeto de salvação, de vida eterna. Lembre-se. Esse jovem se lembrou da casa do seu pai. Eu estou aqui padecendo, morrendo de fome.
em um estado miserável desse, sem dinheiro, sem amigos, sem casa, sem lar, sem comida, sem roupa, sem nada. Lá na casa do Pai tem pão, lá na casa do Pai tem abrigo, lá na casa do Pai tem abundância de comida, lá na casa do Pai tem segurança. O que você está fazendo no mundo, meu amigo? Coisa boa está na casa do Pai. Coisa boa é ser crente. Coisa boa é servir Jesus. Coisa boa é ter comunhão. Coisa boa é ter aliança com o Pai, porque você ora, você fala com Ele, Ele fala contigo, você precisa, Ele cuida de ti. Ei, meu amigo, volte para a casa do Pai nessa noite. Fique em pé, por gentileza. Caminho para o final. A segunda coisa que esse jovem tomou foi a confissão. Ele disse: eu vou chegar na casa do meu pai, eu vou abrir a boca e vou pedir perdão para ele, e vou dizer: Pai, eu pequei contra ti, eu errei, eu fiz aquilo que não era para eu ter feito. Ei, meu pai, me dá uma oportunidade. Eu quero voltar para a nossa casa. Eu quero voltar para debaixo dos teus braços. Eu quero voltar para a tua segurança. Ele confessou e disse: eu vou voltar e vou pedir perdão. Eu vou tomar essa atitude e vou falar. Eu não vou me calar. Não importa o que alguém vai falar, não importa o que alguém vai dizer, ele voltou. Será que ele está arrependido? Será que ele de fato mesmo agora vai trabalhar na casa do Pai? Ei, meu amigo, não importa se alguém diz: ei, você vai ser crente. Não importa, meu amigo, rompa a barreira, rompa o medo, rompa a timidez e declare com a sua boca, com o seu coração ao Pai nessa noite. Porque a Bíblia diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, e ele tem Deus em sua vida. Não se envergonhe nessa noite de romper a multidão e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. A terceira coisa que esse jovem fez foi se arrepender. Arrependimento. Ele disse: Pai, pequei contra o céu, eu errei, eu pequei contra o céu, eu não lhe obedeci, meu Pai. Eu não obedeci os mandamentos do Senhor que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Mas eu pequei também contra ti. Eu não sou digno